Pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula de controle. Agora nós vamos falar sobre reserva de fase. Em lugar de colocar um ganho, uma magnitude, uma variação de magnitude aqui, nós vamos usar uma alteração puramente no tempo morto. Observe que a magnitude altera a parte de cima do diagrama de Bode, já o tempo morto só altera a defasagem, que é o subplot de baixo do diagrama de Bode. Essa é uma propriedade extremamente importante, porque normalmente quando nós fazemos o projeto de um controlador, nós consideramos a dinâmica dominante do sistema. Essa dinâmica dominante ela está associada ao quê? Ela está associada à planta. As nossas plantas, de uma maneira geral, normalmente elas têm dinâmicas da ordem de minutos a horas. Já os sensores, eles têm dinâmica mais rápida. Eles não são instantâneos, mas eles têm dinâmica mais rápida. Então, se eu fizer um projeto considerando a dinâmica dominante, aquela que é da ordem de minutos, horas, e projetar o controlador para essa dinâmica dominante, eu vou conseguir trabalhar com a planta real, mesmo que eu não tenha considerado a dinâmica do sensor. Porque se eu colocar o que a gente chama de uma reserva de fase adequada, ela vai conseguir funcionar e trabalhar com o atraso da informação. Porque eu vou ter uma folga em termos de fase. Isso permite, então, que a gente foque em cima do projeto, do que é relevante, e com uma devida folga na reserva de fase, nós vamos conseguir fazer com que aquilo que nós projetamos para coisa importante, que é a dinâmica dominante, venha a funcionar sem maiores problemas no mundo real. Então isso é o que nós chamamos de reserva de fase, e a reserva de fase então está associada em termos de interpretação física ao máximo atraso que nós vamos poder colocar na malha sem instabilizá-la. Ou seja, nós vamos colocar um tempo morto, que vamos adicionando esse tempo morto na malha, até o momento que ela chega à fronteira de estabilidade. E essa é a interpretação física da reserva de fase. Mas como é que nós calculamos isso? Nós calculamos usando justamente o atraso que um tempo morto traz. Então, a defasagem, o tempo morto só altera a defasagem, e ele altera a defasagem dessa forma. Só que a gente vai ver que a gente determina isso na frequência de corte. A gente divide aqui por 180, porque a fase está em graus e a frequência está em radianos. Então, tendo esse cuidado, nós vamos então determinar, colocando em evidência o tempo morto, nós vamos poder converter justamente aquilo que nós vamos ler no diagrama de Bode ou no diagrama de Next, vamos poder converter num tempo morto equivalente. Então, a partir da leitura que nós tiramos aqui do sistema, nós conseguimos então calcular o tempo morto equivalente. Como é que então nós determinamos a reserva de fase? Nós vamos na magnitude unitária, que é decibéis 0 dB. Essa frequência é chamada de frequência de corte, ômega C, que é esse valor que aparece aqui. Descemos. Não chegamos no 180, então o sistema é estável. Só que ele tem a seguinte folga. Essa aqui é chamada de folga na fase. Essa aqui é a nossa reserva de fase. A reserva de fase é isso aqui. É o quanto falta para o 180. É reserva de fase. E essa folga na fase
é o RF. Reserva de fase, também muitas vezes chamada de margem de fase. Mas eu prefiro chamar de reserva de fase. É essa distância 180. Aí, se eu adicionar um tempo morto no sistema, eu vou querer que esse tempo morto, o tempo morto, quando ele é adicionado no sistema, ele não altera, o tempo morto não altera o subplot de cima do diagrama. Ele só altera a defasagem. Então eu vou querer que, com essa adição desse tempo morto, que a curva original venha a passar aqui. Vamos deletar aqui, fazer melhor. Ou seja, eu vou adicionar um tempo morto que vai fazer com que nessa frequência aqui, que é o ômega C, eu tenho uma defasagem correspondente à defasagem, ou seja, um tempo morto que eu vou adicionar, que nessa frequência vai ser igual à reserva de fase, ou seja, aquela folga na fase. Isso aqui é a defasagem oriunda do tempo morto. Só tenho que dividir por 180 aqui e aqui. Então, ele vai fazer com que esse ponto que está aqui venha passar exatamente em 180. Certo? Então, essa é a forma com que nós convertemos e determinamos, na realidade, determinamos a reserva de fase. E daqui vem o nome reserva de fase, que é a folga na fase. Mas a interpretação física seria um tempo morto que eu adicionaria a malha, fazendo com que ela venha a passar exatamente aqui na frequência ômega C. Toda vez que aqui estiver passando 180, aqui em 1 na mesma frequência, eu vou estar com o sistema em uma fronteira de estabilidade. Como é que nós determinamos isso no diagrama de Nyquist? No diagrama de Nyquist, a magnitude unitária é esse círculo unitário aqui, aonde a curva do laço passar por esse círculo, nós temos a magnitude unitária e a reserva de fase, ou seja, a fase, o quanto falta de fase para fechar em menos 180, isso aqui é a reserva de fase, ou seja, esse ângulo aqui é responsável pela reserva de fase do sistema. Então é assim que nós determinamos no diagrama de Nyquist. E com isso, então, nós terminamos a parte de reserva de fase. Mas antes disso, eu tenho que falar para vocês que a reserva de fase recomendada, mínima, para o estabelecimento de um matrimônio entre uma planta e um controlador, é a reserva de fase maior ou igual a 30 graus. Eu uso normalmente 45 graus. Eu não faço projeto de controladores que tenham reserva de fase menor que 45 graus. Mas nunca você deve ter uma reserva de fase menor que 30 graus. E a margem de ganho, o recomendado é ter uma folga que é maior que 1,7. Ou seja, na nossa religião, o tal do controle, nós só permitimos o casamento entre um controlador e uma planta, entre uma planta e um controlador, se esse laço matrimonial satisfizer uma reserva de fase maior ou igual a 30 graus e uma margem de ganho maior ou igual a 1,7. Então nós não perguntamos se você aceita fulano de tal como seu legítimo esposo ou esposa, coisa e tal. Não, nós perguntamos para a relação matrimonial se ela vai ter uma razão, uma reserva de fase superior a 30 e uma margem de ganho superior a 1,7. Se não tiver, nós não casamos, nós não realizamos um matrimônio, certo? E aí agora, na próxima videoaula, nós iremos fazer agora um combo, uma
uma alteração simultânea de tempo morto e magnitude. Mas isso fica para o nosso próximo vídeo, nossa próxima videoaula.